Santo. Amém. Bem-vindo para mais um Paulinos Cast. E hoje nós temos a alegria de receber aqui irmãs da nossa família paulina. Nós temos aqui a irmã Sheila, que é paulina, irmã Daniela, que é das pastorinhas, e a irmã Soênia, que é das Pias Discípulas do Divino Mestre. Falei certo? Certo. Obrigada. Nós teremos a oportunidade, então, de conhecer um pouco sobre a vida delas, sobre o chamado, a missão e o carisma específico de cada congregação. E nesse mês de junho, nós temos a alegria de celebrarmos o nosso patrono, São Paulo Apóstolo. É dele que nós bebemos todo o ensinamento, todo o espírito de evangelização dentro dos carismas específicos de cada congregação da família paulina. Então nós queremos iniciar esse episódio rezando com São Paulo. São Paulo Apóstolo, vós evangelizaste o mundo inteiro com vossa doutrina e vosso amor. Olhai com bondade para todos nós, vossos filhos e discípulos. Tudo esperamos de vossa intercessão, junto ao Divino Mestre e junto a Maria, Rainha dos Apóstolos. Fazei, ó Doutor dos gentios, que vivamos de fé e nos salvemos pela esperança, e que somente a caridade reine em nossos corações. Obtende-nos, ó vaso de eleição, que correspondamos com docilidade à graça divina, a fim de que ela frutifique em nós. Fazei que vos possamos conhecer, amar e imitar sempre mais e melhor. Que sejamos membros vivos da Igreja, corpo místico de Cristo. Suscitai muitos e santos apóstolos, um sopro de verdadeira caridade. Se propague por todo o mundo, que todos conheçam e glorifiquem a Deus e ao Divino Mestre, caminho, verdade e vida. Senhor Jesus, vós sabeis que nossa confiança não se apoia em nossas próprias forças. Concedei-nos pela vossa misericórdia que sejamos defendidos de toda adversidade. Nós vos pedimos pela poderosa intercessão de São Paulo, nosso Mestre e Pai. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Então, como eu disse lá no primeiro episódio do nosso Paulinos Cast, que nós um dia iríamos trazer as irmãs também da família paulina para falar um pouco da nossa família, do nosso parentesco, da missão que cada uma, cada congregação desenvolve. Já aviso que está faltando uma congregação, que são as apostolinas. Infelizmente nós tivemos alguns imprevistos e as irmãs não conseguiram comparecer. Então, se Deus quiser, teremos uma outra oportunidade também para apresentar as irmãs apostolinas e também os institutos que fazem parte da família paulina. Nós somos 10 vozes que anunciam Jesus, que é caminho, verdade e vida. Ou também 10 chamas, 10 chamas também que iluminam o mundo com o evangelho de Jesus Cristo. Padre Alberione era um homem assim muito, muito santo, O nosso bem-aventurado, o nosso fundador da família paulina. E ele dizia: existe um estreito parentesco, porque todas nascemos do tabernáculo, há um único Espírito, viver Jesus Cristo e servir a igreja. O tabernáculo aqui é quando o Padre Alberione, ali com seus 16 anos, rezando em intimidade profunda com Nosso Senhor, recebe a iluminação da hóstia e se sente convidado pelo Senhor por fazer algo pelas pessoas do novo século. E aqui estamos nós, resposta dessa oração. Nós e tantos homens e tantas mulheres espalhados nos 5 continentes, com os carismas específicos, mas sendo família. Então quero dar as boas-vindas às nossas irmãs. Vamos começar pela nossa caçula. No cronológico, é a primeira, Depois dos paulinos. Então, irmã Sheila, bem-vinda.
Obrigada, Padre Mário. Obrigada, irmãs, também pela acolhida. Para mim é uma honra, né, estar aqui participando desse podcast, Paulinos. E uma honra mais ainda falar da minha congregação, na qual eu sou apaixonada, né, por falar e por essa identificação com o nosso carisma paulino. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Padre Roberto. Então, é com muita alegria que a Rosilene pediu para uma, pediu para outra, e depois falou, não estou achando ninguém para ir falar lá fazer uma entrevista. Eu falei, se quiser eu vou. Então, obrigada a vocês também que estão aqui com a gente. E é uma alegria também participar sempre de alguma coisa que envolve a família, né? Eu sou um pouco a irmã Josefa Paulina. Se falou em família, é comigo. Então, essa é a irmã Daniela. Ela falou do nome de uma outra irmã, que é a Rosilene, para que vocês entendam. É que nós que estamos aqui, de cada congregação, existe uma pessoa que anima as vocações, que fala do carisma, que acompanha as vocações, né? E das pastorinhas é a irmã Rosilene. Mas como ela está em missão lá no sul do país, tá né? lá no Paraná. Ela buscou uma outra irmã da congregação que pudesse, a irmã Daniela, graças a Deus, aceitou o convite e está representando aqui as irmãs pastorinhas. E das discípulas, nós temos a graça de ter a irmã Suênia. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Sheila, da irmã Daniele. Também é uma alegria para mim estar aqui, né? Eu penso que essa unidade como família, cada vez que a gente se reúne, Alberione seguramente fica muito feliz, porque é aquilo que ele sempre desejou, uma família, né? Então, vivermos como essa unidade, eu acho que nada melhor do que nesse tempo em que o Papa também pede essa sinodalidade, né? De igreja. Eu acho que a gente faz justamente como família, essa unidade. Então, é uma alegria muito grande. Obrigada pelo convite também. E, assim, antes de nós entrarmos, digamos, especificamente, né, falando sobre o carisma de cada congregação e tudo, eu gostaria de conhecer as nossas convidadas, né? Eu já conheço um pouco, né? Mas as pessoas que estão acompanhando ou que vão acompanhar querem saber, né? Todos nós temos uma origem, né? Então, vamos começar pela irmã Sheila de novo. Sheila Silva Araújo, nome de batismo, é isso? Isso mesmo. Deus te chamou de onde, Sheila? Então, eu sou de uma cidade chamada Turiaçu, fica no norte do Maranhão. Então, nasci ali no Maranhão. Com 5 para 6 anos, eu fui para Belém do Pará, onde eu fui criada até entrar na congregação. Mas, assim, eu trago da minha família essa raiz dessa fé, né? Do cultivo da oração. Então, vim de uma família muito católica mesmo. E tanto no Maranhão como em Belém, assim, a minha família sempre foi muito engajada na comunidade. Belém porque mudaram depois pro Pará? Isso, Porque do Maranhão, daí depois, a família sempre que é do interior busca melhores condições de vida. E na época o meu tio, que é o irmão do meu pai, já morava em Belém. E daí ele convidou meu pai para ir para Belém também, para ver se ele conseguia um trabalho. Então aí foi meu pai, a minha mãe e mais 2 irmãos meus, nós fomos para lá. Você é de Turiaçu. Turiaçu. Se eu não me engano, Turiaçu é terra do abacaxi. E eu já ia acrescentar esse detalhe muito importante, porque a minha cidade ela é conhecida como a cidade do abacaxi mais doce do Brasil. Não é do Maranhão, é do Brasil. Já foi comprovado, então. E por que eu sei disso, gente? Porque eu também sou maranhense. Então eu já provei do abacaxi de Turiaçu. Por isso que ele sabe. E é um abacaxi específico, né? Ele é menorzinho, né? Ele é menor e ele é muito doce. Então por isso que ele se diferencia. Tem uma outra cidade no Maranhão que se chama São Domingos, que também dizem que o abacaxi é doce. Mas o que está comprovado mesmo é da minha cidade. Então não adianta querer dizer que São Domingos. Não. Mas, assim, de fato, essa característica também do maranhense, né? Essa alegria, esse acolhimento, né? Então, eu trago um pouco dessa minha raiz, né? Dessa espiritualidade, dessa alegria da minha família também para a congregação, que também logo mais eu vou apresentar um pouco. Então, se a terra lá dá esse abacaxi doce, eu acredito que as pessoas de lá também são doces. Trazem docilidade na vida, né? Então, bem-vinda. Nós vamos conversando mais, assim, aqui nesse nosso bate-papo é bem espontâneo, a gente vai e volta nos mesmos temas, depois a gente quer saber se a irmã Sheila tem irmãos e irmãs, o que é que fazem, os pais, tá? E a irmã Daniela,
Vem de onde, natural? Eu sou da cidade de Rancharia, interior de São Paulo, né? Nasci lá, me criei entre Rancharia e Martinópolis, são 2 cidades perto da região de Presidente Prudente. E depois os meus pais mudaram para Mato Grosso. Naquela época que se fazia muita propaganda das terras do Mato Grosso, ali no oeste de São Paulo, do estado. Então, meu pai se empolgou, né, de arrumar terra barato no Mato Grosso. Aí, meu pai vendeu tudo que ele tinha ali e foi para o Mato Grosso, na região de Dourados, que hoje é uma região bastante desenvolvida. Então, quando eu fui para Dourados, eu era adolescente ainda, tinha 11, 12 anos, né? Aí, acabei de me criar lá e foi de lá que eu saí para a vida religiosa. Já tem algum tempo, irmã, isso? Já tem 50 anos. Só 50 anos. Isso já tem seus 58 anos. Uma vida doada, né, irmã? Uma vida doada, Uma vida doada que com certeza tem muita história aí, né? Tem muita história. Tem muita história, que bênção. E a irmã Soênia, natural de onde? Sou natural da cidade de Dianópolis, que quando eu nasci era estado de Goiás. Depois, com a divisão, passei a ser o estado de Tocantins. Mas, na verdade, a minha família, assim, aos 15 anos, eu mudei para Brasília. Então, me criei em Brasília. Então, é de Goiás, Tocantins, Brasília. Mas está tudo ali, né? Pelo centro ali. Quer dizer, só Tocantins agora que passa a ser norte também. Mas me criei ali, em Brasília, assim. Praticamente foi ali que eu desenvolvi e conheci também as pias discípulas, né? Mas sempre que me pergunta, a vontade de dizer que eu sou de Dianópolis, de Goiás. Parece que eu amo muito Goiás, sabe? Muito respeito pelo Tocantins. Tá certo, bem-vinda mais uma vez. Então vamos seguir um pouco aqui digamos assim, a cronologia das fundações, né? Para que as pessoas que nos acompanham possam entender. Como eu falei no início, nós somos 5 congregações e 5 instituições a mais que o fundador também, né, nos presenteou aí. E aí, em 1914, ele funda os Paulinos. E a gente diz que quando funda os Paulinos já nasce também a família Paulina. E essa é uma diferença nossa de outras congregações, que às vezes um fundador, né, teve ali a graça, iniciou, depois um membro da instituição veio e fundou outro ramo, depois um membro de uma outra congregação veio e junta. Nós não, nós já nascemos família. E esse é o testemunho que o fundador sempre quis que nós pudéssemos levar adiante. Então, em 1914, começa os Padres e Irmãos Paulinos, com a missão de viver e anunciar Jesus, que é caminho, verdade e vida, na cultura da comunicação. E o nosso fundador, por ser muito visionário, ele já dizia: e rezemos por todas as maravilhas que a inteligência humana será capaz de criar. Então hoje, o podcast é uma coisa que as pessoas usam e nós estamos usando do podcast para anunciar Jesus, falar, né, do evangelho, falar aqui das nossas congregações. Então ele já via longe. A gente tem até um livro que diz Alberione via longe. Depois de 1914 vem 1915, que surge as nossas irmãs Filhas de São Paulo, conhecidas como Paulinas. E agora eu vou deixar que a Sheila, com toda a propriedade, fale das Paulinas, das Filhas de São Paulo. Por que Filhas de São Paulo, Sheila? Então, é tão interessante falar, né, sobre a nossa fundação, porque depois que o Alberione fundou o Padres e Irmãos Paulinos, com o carisma da comunicação, como o Padre Mário falou, né, o Padre Alberione, ele via longe. Então, ele pensava, por que não as mulheres, né? Os homens já estavam, os jovens já estavam se encaminhando, né, estavam no seminário. E Alberione viu também essa necessidade de mulheres que também consagrassem a vida no carisma da comunicação. Então, foi aí que nasceu as Filhas de São Paulo. Mas antes de falar do nosso carisma, acho interessante falar por que esse nome Filhas de São Paulo. Era interessante porque depois que a mestra Tecla trouxe até um livro que é vocacional que a gente utiliza também para falar um pouco do nosso carisma. As primeiras irmãs, as primeiras jovens, né, que se identificaram com o carisma da comunicação, estavam estudando, fazendo o apostolado da boa imprensa, elas sempre andavam com um quadro de São Paulo, porque já tinham os Padres e Irmãos Paulinos e nós não tínhamos nome. Então, a Alberione chamou a primeira mestra, que a gente chama, né, que é a Teresa Merlo, para
fazer um trabalho de catequese, enquanto catequizava jovens, também já fazendo o apostolado da boa imprensa. Só que até então, nós não tínhamos nome. E essas primeiras jovens sempre tinham um cuidado com o quadro de São Paulo. E quando as irmãs saíram de Susa, né, e foram para Alba, que elas carregaram aquele quadro... Isso lá na Itália. Isso na Itália. Nós nascemos na Itália. E quando elas passavam com esse quadro, as pessoas falavam, lá vão as filhas de São Paulo. Então foi aí que nasceu o nosso nome, Filhas de São Paulo. Então a gente tem um carinho muito grande, né, por sermos filhas de São Paulo. E depois, em alguns países da América Latina, a gente foi conhecida como Irmãs Paulinas. Mas o nosso nome mesmo é Filhas de São Paulo. E as Filhas de São Paulo que têm o mesmo carisma dos Padres Irmãos Paulinos, que é viver e comunicar Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, na cultura da comunicação, né? Utilizando todos os meios mais modernos, né, que o Oberoni diz que o progresso irá criar para comunicar Jesus Mestre. E esse ano, no dia 15 de junho, nós vamos completar 108 anos de fundação. Então, a gente já está começando a viver o tríduo em preparação ao nosso aniversário. Então, são 108 anos de evangelização no mundo inteiro. Nós estamos em 52 países. Todas anunciando, vivendo e comunicando Jesus Mestre, utilizando todos os meios. Mas o primeiro meio, que o Oberoni dizia, é a vida. Porque se a gente não vive, os meios eles só são ferramentas, mas é de fato esse grande convite, não só para nós, não só para os paulinos, mas para a família paulina. Por isso que todas as congregações têm viver e comunicar, e depois cada um dentro da sua, da sua missão específica, dentro do apostolado litúrgico, dentro do trabalho pastoral, da comunicação, as irmãs apostolinas, que é do trabalho com as vocações. Então, toda a família paulina é chamada a viver e comunicar Jesus Mestre e pastor, né? Isso. Jesus Mestre e pastor, caminho, verdade e vida, e depois cada um dentro da sua missão específica. Então, é isso que eu acho muito bonito, a Oberoni criar uma família e, de fato, deixar esse legado, né? Que, de fato, a gente vive como uma família, né? Buscar... ter mais encontros, ter mais esse trabalho em conjunto. Então, eu achei muito bonito essa iniciativa da gente ter mais essa proximidade como família, né? Então, é celebrar 108 anos, nós, Irmãs Paulinas, mas é toda a família paulina, né, que celebra, né? Sim. Os paulinos que vão ser agora em agosto, então é a família paulina que celebra. As irmãs, quando estão de capítulo, a gente tem uma comunicação, então a gente fica sabendo, a gente reza. Então, isso, de fato, é buscar essa unidade. Então, nós, paulinas, nós, irmãs, a gente tem essa missão de comunicar, utilizar todos os meios, mas também, primeiro, buscar essa unidade entre nós como família paulina. Então, fundadas na Itália, 15 de junho de 1915. E chegam no Brasil? Em 1931. Olha. No dia 21 de outubro de 1931. Então, o Brasil... foi a primeira fundação fora da Itália. Então, no mesmo ano de 31, as irmãs vieram para o Brasil, em outubro. Em dezembro, foram para a Argentina. Então, foram os 2 países da América Latina de missionárias, de irmãs italianas que vieram fundar fora da Itália. E aí, com certeza que no Brasil foram se espalhando, sim, foram crescendo, né? As irmãs também conhecidas como irmãs da propaganda, isso, né? Gente, imaginem só as irmãs paulinas, né? Antigamente tinham um hábito, né? Com véu e tudo, andando a cavalo, né? Batendo porta a porta, sim, mostrando os materiais, divulgando. Que trabalho bonito, né? Depois veio a Kombi, enchiam de material também, saíam aí fazendo a propaganda dos materiais. E você com certeza deve conhecer alguma livraria Paulinas, né? Que são também, o nosso fundador dizia, e aí como nós temos assim o mesmo carisma, né? Dizia que as nossas livrarias não são comércio, mas templo. Templo que irradiam e que divulgam, que anunciam. Ele até dizia, é púlpito. As livrarias são púlpito que anuncia o evangelho. Então, cada livro que tem ali dentro das livrarias Paulos e Paulinas estão anunciando Jesus.
estão falando das coisas de Deus, estão educando o povo de Deus para o caminho do bem, não é isso? Por isso que nós temos umas expressões que é bem específica, né? Tipo, a gente não fala, nós vamos vender um livro. Nós vamos difundir, porque de fato a gente precisa de dinheiro, né, para manter os nossos colaboradores e também para manter a obra. Mas para nós que a gente se consagra a esse apostolado, então que a gente não fala, é o nosso carisma, não, é o nosso apostolado. É a nossa missão. É a nossa missão. Então, assim, a gente de fato tem essa compreensão de que a gente difunde um material, um livro, um CD, um DVD, porque o evangelho está sendo irradiado, o evangelho está chegando a mais pessoas. E a nossa livraria, de fato, não é onde tem funcionários, são colaboradores. Né? São pessoas que também colaboram conosco para que o evangelho seja vivido, seja comunicado e que Jesus possa chegar a mais pessoas. Então, de fato, são compreensões que a gente já vai assimilando, né? Não é um simples trabalho, mas qual que é o diferencial? Eu, como consagrada paulina, né? Esse contato com as pessoas, essa escuta, né? Essa atenção que a gente dá para as pessoas. Então, é esse nosso diferencial em relação a um colaborador que está ali, né? A gente se consagra para viver esse carisma, né? Então, essa característica nossa como paulinas, né? E estar celebrando 108 anos, de fato, é uma graça eu também fazer parte desses 108 anos. Eu já estou na congregação já faz 12 anos, vai completar 12 anos agora em agosto. Então, há 12 anos que eu deixei meu pai, deixei minha mãe, deixei meus irmãos para seguir esse projeto, esse ideal de Alberione, de viver e comunicar Jesus Mestre na cultura da comunicação. Então, junto com todas as nossas irmãs que estão em 52 países, a gente está unida pelo carisma paulino. Temos mais coisas para falar das paulinas, viu, gente? Porque elas não difundem só livros, elas não dizem são mulheres também que cantam e cantam muito bem. Depois ela vai falar que elas têm uma gravadora, foram mulheres pioneiras aí com os discos, depois com o CD e hoje nas plataformas digitais. Então, guarda aí, Sheila, que nós vamos falar mais das paulinas. Então, a gente sai de 1915 e vai para 1924. Quando a gente vai encontrar as pias discípulas do Divino Mestre. Traduz o que é esse nome comprido, irmã Soênia. Então, pias discípulas, né? Segundo Alberione, esse pia porque ele via assim as mulheres piedosas. Quando ele pensava quando foi paulinos e paulinas, ele pensava assim, tem que ter também alguém que fortalece, né? Essa família com oração. Então, no início, Alberione pensava muito nas pias discípulas como quase monjas, né? Para dizer nesse sentido. Mas aí nós temos uma vida que é ativa, né? E contemplativa, uma vida de oração, mas também uma vida de apostolado. E as pias discípulos significa isso, pias, né? Como para muita gente diz, é pia de lavar a mão. Não, é pia de piedosa, pia de mulheres. Gente, não tem nada a ver com pia de lavar a mão, viu? É pia que vem do latim, né? De piedade. De piedade. Então ele pensava, nos via dessa forma, né? Mulheres que tivessem essa piedade, essas pessoas assim, orante, né? E assim nasce também as pias discípulas, né? Ele pensou, desde 1908 ele pensava nas pias discípulas, né? Mas também foi um longo processo, mesmo a nossa vida para essa aceitação, porque já tinha as paulinas, então toda a Santa Sé não é que aceitava isso de uma forma, uma outra congregação juntas, né? Então é uma história que é longa. Mas em 1924, então, nós nascemos em Alba, na Itália, e essa é a terceira fundação, como você diz, de Padre Tiago Alberione, né? Então, assim, o nosso nome, Pias Discípulos do Divino Mestre, ele já sinaliza a nossa identidade, né? Que é esse anúncio também de Jesus Mestre, caminho, verdade e vida. E é interessante que quando eu conheci as discípulas, algo que me encantou foi o nome, logo de início. Olha só. Né? Em todas as nossas capelas, a gente tem a frase que diz, não temais, eis que estou convosco, daqui vos iluminarei e vive em contínua conversão. Então, eu entrei numa capela e tinha isso, mas eu olhava o nome Pias Discípulas, isso foi me encantando, porque era o Cristo total. Pias Discípulos do Divino Mestre, é a nossa centralidade, né?
Então, eu me encantei com isso e eu penso que essa é a centralidade do nosso nome, né? Porque Jesus é o centro da nossa vida, centro e missão, né? De tudo aquilo que nós fazemos, né? Mesmo, como você disse, a gente vai falar da missão depois. Só do nome, assim, é esse sentido de ter Jesus sempre presente em tudo, né? Em cada ato, né? Nossa missão, esse mistério pascal que também faz parte, né? O nosso nome já vem trazendo toda essa centralidade, né? E aqui no Brasil, nós chegamos no dia 26 de julho de 1956. E só uma coisa interessante. Gente, por isso que o padre é gordinho. Porque todas essas datas a gente comemora com muita festa. Então, imagina, todos esses aniversários, a gente tem bolo, tem muita comida. Por isso que o padre tá gordinho, tá? O pessoal disse, o padre tá gordinho. É muita festa. Aqui a gente comemora o nascimento do fundador, o dia da beatificação do fundador, o dia do falecimento do fundador, o dia das fundações das congregações. Então, não tem como a gente tá magrinho, não. E é uma alegria, porque agora... no ano que vem, nós vamos fazer 100 anos de fundação. Olha só. No Brasil, 67 anos, né? Mas, assim, é uma alegria, porque cada vez que a gente, como dizia a Sheila, nesse encanto que a gente tem pela congregação, mas que é um todo da família. Como você diz, é sempre uma celebração e é sempre festa, Sim. né? Eu te interrompi só para ficar, assim, bem gravado pro povo. Quando foi que vocês chegaram no Brasil? 26 de julho de 1956. Foram 8 irmãs jovens, né, na época, e todas italianas, que vieram para iniciar aqui a congregação. Então, eu não vou me recordar, talvez, o nome de todas, né? Mas tinha uma irmã Paulina, que inclusive era do Brasil, e a família inteira mudou para a Itália, ela conheceu as Pias Discípulas na Itália e veio para fundar aqui. Olha só que interessante. É uma das nossas fundadoras, e morreu aqui no Brasil. Então, nós temos uma das primeiras, na verdade, 2, porque a irmã Venerina também, que vocês também chegaram a conhecer, Sim, faleceu ano passado, ela também veio, em 1956, e ela permaneceu todo o tempo. Outras italianas que vieram dessas 8, elas voltaram para a Itália depois. A irmã Paulina ficou, né, porque já tinham falecido, e a irmã Venerina, que permaneceu todo o tempo aqui em missão. Então, aí foi quando iniciou. E elas contam assim, que quando vieram, na época, o meio mais fácil para se vir, né, para se deslocar, era navio. Então, foi uma longa viagem de navio, quase 1 mês. E elas chegaram e não conheciam assim, ninguém. Então, foram acolhidas pelas as 2 famílias que já estavam aqui. Paulinas e Paulinos, né, que acolheram. Também teve outras irmãs também que fizeram também essa acolhida. Então, foi assim, é sempre nisso. Porque Alberione também fazia muito isso, né? Enviava, né? Vai com a benção. Vai com a benção e você faz acontecer. Muito assim bem. Mesmo. A gente também ainda tem muita coisa para conhecer das nossas irmãs, que a gente chama carinhosamente de discípulas, né? Todos nós somos discípulos e discípulas, mas a gente chama elas, porque vocês viram que o nome é bem comprido, tem muita coisa, né? Então a gente dá uma encurtadinha, né? As irmãs discípulas. E depois também a gente tem algo para falar mais sobre elas, né? Muita coisa, mas, por exemplo, assim como os paulinos e as paulinas têm livrarias, elas têm o apostolado litúrgico, que a irmã Soênia depois vai dizer o que é o apostolado litúrgico, o que é que você encontra nesse apostolado litúrgico, tá bom? Também, tá bom? Tá bom. E aí a gente sai aí das nossas irmãs queridas, Pias Discípulo Divino Mestre, e vai lá para 1938, para as Irmãs de Jesus Bom Pastor, mais conhecidas como Irmãs Pastorinhas. É isso mesmo, irmã? É isso mesmo, Irmãs Pastorinhas. Somos conhecidas na Itália por Irmãs Pastorelli, pastorcitas da América de língua espanhola e pastorinhas no Brasil. Então, a nossa congregação é a 4ª, né, da família Paulina, foi fundada em 7 de outubro de 1938. A nossa não foi fundada em Alba, como as outras 3 primeiras congregações. A nossa foi fundada em Roma. Porque Dom Alberione, quando ele foi pároco em Narsoli, ele ficou um tempo ali, né? Depois ele saiu porque ficou doente. Ele trabalhava na paróquia. E antigamente tinha as piedosas mulheres que ajudavam os párocos, né? Então, Dom Alberione pensava já, quando ele era pároco em Narsoli, que
já tinha os paulinos, já tinha as paulinas que trabalhavam com a comunicação social, com a divulgação da imprensa, mas ele queria uma congregação que trabalhasse especificamente na paróquia, como ele tinha aquelas mulheres que ajudavam ele na paróquia de Narzole, lá nos Alpes. Então, ele ficou com esse sonho, né, ali por 1906, 1908, 1909, que ele era pároco. Depois, aí ele foi se dedicar às outras fundações, ele deixou a paróquia, mas ele ficou com esse sonho aí de já fundar uma outra congregação feminina que trabalhasse mais na divulgação da palavra, do evangelho, especificamente na paróquia. E aí, segundo ele dizia para as nossas primeiras irmãs, que ele ficou com isso na cabeça: vou fundar um grupo de irmãs religiosas para trabalhar na paróquia. E aí na casa, que antigamente era a casa-mãe das Filhas de São Paulo, lá na rua Alessandro Severo, em Roma, ele simpatizou com a Paulina, né, que assim, achava que ela tinha um espírito mais assim, pastoral, né, segundo alguns escritos das nossas primeiras irmãs. E ele convidou a irmã Nívia, que era paulina, para começar assim, a fazer uma reflexão com ele. Lá tem até hoje o espaço lá na Casa das Paulinas, em Roma, para conversar sobre outro apostolado. E daí começou a conversar com ela, trocar ideia, como que ele estava pensando um grupo de irmãs para fazer um trabalho diferente, divulgar o evangelho, a palavra de Deus, evangelizar, mas já num espaço mais restrito de paróquia, junto com os párocos. E aí a Madre Nives, que nós chamamos assim, já é falecida, começou a trocar ideias com o padre Alberione, em Roma, e ele decidiu fundar a nossa congregação no dia. Chamou a Madre Nives e mais 2 paulinas. Então, em 3 paulinas, fundaram a nossa congregação das Irmãs Pastorinhas, em Roma mesmo, né? E daí, então, ele começou a separar esse grupo das 3 irmãs da comunidade das paulinas e começou a dar uma formação diferente para preparar essas irmãs para ir trabalhar na paróquia. O que elas iam fazer? Elas iam pegar os livros dos paulinos, das paulinas, e iam divulgar igualmente. Mas ele deu um outro espírito. Falou assim: o espírito de vocês é trabalhar na pastoral. Vocês são pastoras. O nome de pastorinha depois vem disso. Porque vocês vão trabalhar ao lado dos párocos. Então, o trabalho de vocês vai ser ajudar, colaborar com os padres, né, nas paróquias, com o povo, né, morar lá. Né? Então, já não tinha livraria, né? O trabalho era na paróquia. Então, até a primeira casa que foi fundada das pastorinhas foi em Gessano, ali mais ou menos no centro da Itália. Ele arrumou uma casa, colocou, então, depois de um tempo de formação lá na Casa das Paulinas, em Roma, e ele tirou esse grupo de 3 irmãs paulinas, foi para Gessano, e ali ele falou com o pároco, e ali ele começou a inserir as primeiras irmãs pastorinhas, que eram antes paulinas, mas ele logo mudou o nome. Ele logo, não, vocês vão trabalhar na pastoral, vocês vão ser colaboradora dos pastores e, portanto, vocês vão ser irmãs de Jesus, bom pastor. Aí veio o nome, né? Ligada à missão de pastorear, né? À missão do pároco. E então aí era chamada no início Irmãs de Jesus Bom Pastor. Mas depois, carinhosamente, o povo foi chamando de pastorinhas, né? E ficou Pastorelli lá na Itália, né? E ali, essa irmã Nives, que era então paulina, era uma senhora, era uma irmã de família muito nobre, né? Tinha muito recurso material, né? Então, ela foi assim, arrumando a casa e arrumando muitas vocações, né? E diz que Dom Alberione, quando chegou, assim, depois de uns 2 meses, já viu a casa cheia de moças, assim, de candidatas, né? Para continuar o grupo. E ele ficou muito feliz, né? Que ela estava conseguindo vocações
rapidamente, né, para essa missão. E ela começou esse trabalho logo em Genzano, que era um pouco distante de Roma, e num segundo ano ela já conseguiu mandar uma irmã para Roma para fundar outra casa ali em Albano, Laziale, nas periferias de Roma, para fundar aonde hoje é nossa casa-mãe. Ali já fundou outra comunidade com uma das irmãs e as candidatas que tinha arrumado lá em Genzano, né? E ali começou então a crescer. Em Genzano a nossa congregação cresceu muito, tinha muitas vocações naquele tempo não era difícil como hoje, né? Então, nós crescemos ali em Roma, né? Teve um desenvolvimento muito grande. E nós viemos para o Brasil em 10 de outubro de 1946, né? Foi a primeira fundação missionária de nós, Irmãs Pastorinhas, né? E quem veio foi a irmã Rosária, uma italiana, e infelizmente ela durou só 3 anos. Ela pegou uma doença aqui e ela faleceu aqui em São Paulo mesmo, né? Foi enterrada lá ali na Doutor Arnaldo, naquele cemitério de lá. E aí a nossa congregação começou a expandir, né? Depois do Brasil foi na Austrália, né? Nossa, deu um salto, né? Foi. As Paulinas foi Brasil e Argentina, mas pertinho, né? Foi, a nossa foi na Austrália. E um fato, assim, muito interessante que a gente fala sempre, né? Que o Dom Alberione mandou 2 irmãs, né? Italianas para o Brasil, né? Ali em 1946. Aí disse que naquele tempo dava muito difícil ter dinheiro, né? Aí ele arrumou o dinheiro e deu para a irmã Rosária. Era mais velha do que a outra, mas todas eram jovens, né? Naquele tempo. Aí falou assim, olhe, eu vou dar o dinheiro para você chegar em São Paulo. Mas quando você chegar, o que sobra você devolve e se vire lá para viver. Fale com os paulinos e as paulinas. E elas obedeceram piamente. Diz, quando chegaram, ia um paulino para Roma e mandaram o dinheiro que sobrou da viagem para Dom Alberione em Roma. E assim mas por trás disso aí tem um ensinamento para confiar na providência, confiar né? na providência, E que também, era muito dele, isso, né? E porque ele sabia também que os irmãos não iam deixar as suas irmãs passar necessidade. Aí já é, gente, um testemunho concreto de família. De família, né? Que irmãos não deixam outro irmão desamparado. E de fato, as paulinas aqui da Vila da Domingos de Moraes foi que deu todo o sustento e apoio para as nossas primeiras irmãs e os paulinos também, né? Então, a gente teve muito apoio, tem muita história bonita, né, de ajuda, porque só tinha as 2 congregações aqui quando nós viemos. Vocês vieram depois, né? Em 1956. A nossa foi de 46. E a primeira casa nossa fundada no Brasil não foi aqui em São Paulo, foi na Terceira Légua, em Caxias do Sul. Mas em seguida, no ano seguinte, elas já vieram para São Paulo. Muito bem. O Mário, só achei interessante que, para mim mesma, eu não sabia que as pastoras tinham começado por paulinas, né? Sim. Porque isso era muito de Padre Alberione, que quando ele pensava nas pias discípulas, ele ainda foi no mosteiro de São Bento e queria que as irmãs que já eram lá de São Bento viessem para formar as pias discípulas. Então a gente fica pensando assim, ele era bem firme, né? Assim, tinha as ideias, mas depois não, pediu para separar mesmo algumas que já começou mesmo como discípulas, que foi Madre Escolástica, a Metilde, então separa essas 2. Mas para quê? Para fazer silêncio, oração, e só depois ele foi introduzindo as pias discípulas. Então eu fico admirada assim, que ele tinha ideia e ele ia buscar, ou já queria pegar de onde já estava pronto alguém para trazer, mas assim, depois ele dava um incentivo, como você diz, essa providência, né? Seja na questão da missão, seja na questão da criação da própria família, né? Sim, sim. Acho que só os paulinos mesmo que não sofreram disso. Vamos pegar um outro aqui para ser paulina entre as pastorias, discípulos, e vamos pegar uma paulina, vamos pegar aqui. Sim, mas isso é muito... Mas eu acho uma coisa bem interessante isso que a irmã Sônia falou, que na visão de Alberione, ele queria uma única congregação de mulheres. Única. Ele queria uma casa grande que todas as pastorinhas, discípulas e as apostolinas que nasceram depois, que todas fossem uma única congregação, mas ele falou assim que
quando ele percebia, assim, uma era muito religiosa, assim, Outra muito era piedosa, muito, a outra já era muito mais comunicativa. Então, foi aí que ele começou a perceber que não ia dar certo É. todo mundo junto. Porque ele começou a ver os carismas, né? Carisma. Então, foi aí que foi também nascendo as congregações, nesse contato da oração, da vida apostólica. E aí também foi nascendo, nessa visão de Oberione, dessa unidade. Então, não vão morar juntas, mas vão manter a unidade que é o carisma paulino. Então, isso que nos une, né, como família paulina. Que é até um processo para ele mesmo. Ele pensava criar, mas depois ele ia vendo num processo, peraí, né? Como você está dizendo, vamos mudar aqui. E aí foi se encaixando cada Sim. uma no seu lugar. E eu E uma acredito coisa- também que desculpa, irmã Daniela, que as congregações refletem um pouco a experiência dele, né? Sim, Como a sim. irmã Daniela mesmo falou das pastorinhas. A experiência dele lá na paróquia deu essa visão, né? Ele Foi, vislumbrou deu essa luz, mulheres religiosas para estar na paróquia, né? Para a paróquia. A parte, digamos assim, dele mística, oracional, deu esse reflexo das discípulas. Precisamos alimentar esta família na oração. Aham. E aí, por isso essa dinâmica da contemplação, né? Não que a gente não reze, né? Nossa, bem claro isso. Deixa bem claro, né, Sheila? Nós também rezamos, ó. Temos o livro de orações que é de todos da família Paulina, né? Mas é assim, o acento, e a gente mesmo aqui que convive juntos, né? Que temos a oportunidade de tomar café junto, visitar, a gente sente a espiritualidade específica de cada Sim, congregação, de cada carisma. Isso é muito sim, sim. interessante. É. Somos a mesma família, mas com traços específicos, Exato. né? E isso é Aham. muito claro para nós, né? É. Então, a senhora ia falar, Eu? eu lhe interrompi. Não, eu ia dizer assim, que a gente percebe também esse espírito de Alberione, assim, com vários enfoques, né? Porque dizia as primeiras irmãs que quando ele ia falar com as irmãs lá de Albano Lazialo, quando começou o grupo de aspirantado maior, ele sempre falava das paróquias, ele não falava muito da imprensa, né? E até essas, assim, que estavam mais à frente, né, estudando tudo, aprendendo a ser pastorinhas, dizia assim, nossa, interessante, né? Porque eu já vi algumas coisas escritas dele, falando para as paulinas, para os paulinos, é tudo, é imprensa, é revista, é jornal, é televisão, é rádio, é tudo isso. E para nós ele não falava muito isso, mas falava muito da vida paroquial, né? Como ele tinha sido pároco e teve essa inspiração, né, da contribuição, a colaboração feminina no apostolado pastoral junto aos párocos, então ele falava muito disso, né? E uma coisa que eu também acho muito interessante é essa espiritualidade dele, assim, para nós pastorinha, ele falava demais do bom pastor, né? Tanto é que entre nós já refletimos que as primeiras não tinha essa devoção a Cristo Mestre, caminho, verdade e vida. Era muito Jesus, bom pastor, né? Tudo que elas falavam, né? Era um pouco aquela linguagem própria da espiritualidade pastoral, né? Então, mas Dom Alberione que passou isso para nós, né? Ele realmente tinha esse espírito pastoral. E vocês é mais para o povo, para a paróquia. É ali a missão de vocês, na catequese, na evangelização, nos grupos, né? Imagino o quanto de comunidades que as irmãs pastorinhas ajudaram a fundar por esse mundo afora, hein? Quantas sim. paróquias teve ali a presença Sim, das irmãs muito, pastorinhas sim. estruturando a catequese? Quantas pessoas conheceram Jesus, foram formados, digamos assim, na fé pelas irmãs pastorinhas? Que bonito Que é a nossa esse missão carisma. mesmo, né? Formar as lideranças das paróquias. Muito bem. Então vamos voltar para as caçulas. Caçulas assim, porque a Sheila também é a mais nova, né? Irmã Sheila, então eu falava que vocês também têm uma gravadora. Como é o nome dessa gravadora? É a Paulinas Comep. Eu até moro nessa comunidade que a gente chama que é a comunidade... Você canta, irmã Sheila? Não, eu só encanto. Tá vendo? Não, Deus não me deu esse dom, não. Assim, eu até engano, mas não tenho esse dom. Mas, assim, o nosso carisma, como é a comunicação, então a gente utiliza a música, a editora, as livrarias, para que o Evangelho, Jesus Cristo, seja comunicado. Então, nós temos a nossa gravadora, Paulinas Comep, aqui localizada aqui em São Paulo, na Vila Clementino, onde a gente tem alguns artistas, né? Os mais conhecidos, o Padre Zezinho,
o Valmir Alencar, as Cantoras de Deus, que gravam conosco, e dentre outros cantores. Ninguém conhece Padre Zezinho, né? Não é nada conhecido. Então, assim, para nós é uma honra muito grande, tanto que quando, no ano passado, nós tivemos a Irmã Glória, quem conhece a Irmã Glória, que foi uma das fundadoras da nossa gravadora aqui em São Paulo. E ela contava, assim, sempre os inícios de cada fundação têm os seus desafios, né? Seja financeiro, seja onde é que a gente vai construir a gravadora. Então, assim, a Irmã Glória falava, né? O quanto que foi os desafios para construir a gravadora, não só a gravadora, mas, assim, toda a nossa missão, quando as irmãs chegaram aqui em São Paulo, foi difícil, porque, assim como as demais eram italianas, não sabiam o português. E como é que elas iam iniciar a fundação aqui no Brasil? Então, todas as nossas fundações também passaram por esses desafios. Então, com a graça da providência, isso que a Berone falava, assim, vocês vão, que a mão de Deus estará sempre com vocês. Então, essa confiança, de fato, que do tabernáculo Jesus nos acompanha, está sempre conosco. Então, seja na fundação de comunidade, seja na fundação do nosso apostolado, essa confiança que a gente sente, de fato, que é o Divino Mestre que nos conduz, que está conosco e que, na medida que a gente vai necessitando das luzes, ele vai enviando, né? Que ele diz, o Senhor vai acendendo luzes na medida que nós vamos precisando delas. Então, foi assim no início da nossa gravadora, da editora, das nossas comunidades, das nossas livrarias. Então, de fato, essa presença do Divino Mestre que está conosco, e pastor, né? E que, de fato, nos dá esse ânimo, esse entusiasmo para a gente, sempre com alegria, com coragem, anunciar o Evangelho utilizando a comunicação. Uhum. E olha, eu tenho um carinho muito especial pelas Paulinas, né? Como a gente já falou aqui no início, eu sou maranhense e elas têm livraria, né? Livraria Paulinas lá em São Luís do Maranhão. Então eu frequentava muito, né, a livraria das Paulinas. Na época eu nem sabia que existiam os paulinos e nem as outras congregações, né? E jovenzinho, às vezes sem nenhum dinheiro no bolso, mas gostava de entrar lá, né? Tomar um cafezinho de graça. Sempre tinha as irmãs ali muito abertas para conversar, para indicar algum livro. E ainda no CD, né? A gente tinha a oportunidade de colocar lá o fonezinho e ficar passando as faixas. Eu não tinha dinheiro para comprar o CD, mas ouvia lá um pouquinho o CD. E às vezes comprava algum livrinho lá, né? E foi as Paulinas que me falaram dos paulinos. Olha, outro gesto concreto de família, né? Então elas falaram, olha, a gente percebe que você é comunicativo, tu não quer conhecer os paulinos. Eu nem imaginava que existia os paulinos, né? Porque lá tinha Paulos lá, mas eu não frequentava muito a Paulos lá em São Luís. E aí as irmãs prontamente, na época era o padre Romilson, passaram o contato, ele entrou em contato. Então eu tenho um carinho muito especial. E aí depois, quando ingressei, que vim aqui para São Paulo, tive a oportunidade de conhecer as outras congregações, e hoje também amo demais as outras, para não ter ciúmes, hein? Amo demais as outras irmãs das nossas congregações, mas elas, assim, de um modo muito significativo. E aí, algo também que me chamou a atenção numa conversa, na época, era a irmã Alice, que hoje está no em Fortaleza, e a irmã Viviane Moura, que na época era noviça, estava lá. E a irmã Alice, como já era professa, que já carregava o distintivo, que a irmã Sheila até está trazendo aqui. E foi uma coisa também que me chamou a atenção, porque eu vou deixar a irmã Sheila falar do distintivo, mas é uma Bíblia com uma torre. Então, quando eu olhei para o distintivo, eu disse, nossa, a palavra de Deus pela comunicação pode ir muito longe e pode alcançar muita gente. Então, isso me chamou muita atenção, né? Então, irmã Sheila, já que eu já comecei, você poderia falar um pouco mais aí do distintivo. É interessante que a gente passa por etapas formativas até a gente receber o distintivo no dia da profissão. E toda vez que eu coloco esse distintivo no meu pescoço, eu sinto o peso. A gente fala não só o peso físico, mas essa responsabilidade de você carregar um carisma, uma identidade. Então, o nosso distintivo é a nossa identidade como paulina. E aqui o nosso distintivo é a palavra de Deus, porque o Berone deixou como o centro da nossa espiritualidade, que é a Eucaristia e a palavra de Deus. Então aqui é a cruz, né, que também simboliza
a perseguição, a conversão de São Paulo. Então, é em formato de cruz. Tem a palavra de Deus, que é onde a gente também é chamada a se alimentar e a comunicar. Atrás da palavra de Deus tem a antena da comunicação, né? Como o nosso carisma é a comunicação, então é irradiar a palavra de Deus através da comunicação. E virando, tem aqui o nosso pai São Paulo. E aqui, agora eu vou ter que gastar o meu latim aqui. Tem FSP, que é filha de São Paulo, tá em cima aqui da cabeça de Paulo. E aqui, segundo o Evangelho Mio. Então, é viver segundo o meu Evangelho, que o próprio Paulo viveu e comunicou, né? Então, as suas comunidades. Então, nós, como filhas dele, somos chamadas a viver segundo o Evangelho de São Paulo, tendo como a centralidade Jesus Mestre. Então, esse nosso distintivo, essa nossa identidade. Porque quando a gente vai nesses encontros, a primeira coisa que o jovem pergunta, cadê seu hábito? Você não tem hábito. Mas eu falo assim, gente, meu hábito tá aqui, ó. Quer melhor hábito que esse, que de fato a gente sempre tem. A gente tem um uniforme, mas eu sempre falo, meu hábito é isso aqui. Se eu não viver segundo o meu carisma, a roupa vai ser mero exterior, né? Mas de fato é viver a minha consagração. Então, é viver essa identidade aqui, que é irradiar a palavra de Deus, é viver e comunicar através do carisma paulino, da comunicação. Então, eu digo que aqui, a minha identidade é essa, é ser paulina. E eu passei 6 anos para eu receber o meu distintivo, e eu sempre falo, é com muita alegria, também com os desafios, mas que, de fato, toda vez que eu coloco o meu distintivo, eu acordo, já tomo banho, me arrumo, distintivo tá aqui. Então, de fato, essa nossa identidade. Então, tantos paulinos, tantas pessoas dizem assim, nossa, onde é que vocês vendem isso aqui, essa correntinha que é tão bonita? A gente fala, não, a gente não vende, isso aqui é nosso distintivo. Então, é muito bonito assim, porque ele é pequeno, porque tem das irmãs discípulas é uma cruz um pouquinho maior, das irmãs pastorinhas também um pouquinho maior. Então, a nossa é bem pequena. Então, as pessoas olham para nós e falam assim, nossa, mas... E também essa pequenez de Paulo, né? Porque Paulo significa pequeno. Então, nós também somos chamadas a ser pequenas. Grandes na comunicação, no evangelho, mas como consagrada, sermos pequenas. Né? Porque nós não temos que aparecer, né? Não. Quem tem que aparecer é a mensagem que é Jesus Cristo, né? Então, esse é o grande ensinamento do apóstolo. Ele que foi grande... O que seria do cristianismo se não fosse as viagens, as cartas, as fundações de comunidade do apóstolo Paulo? Mas ele sabia que quem tinha que ser anunciado era Jesus, não ele, né? E Alberione enxergou nele essa figura, né? Por isso, esse espírito para todos nós. Os paulinos também têm um distintivo, ó, gente. A gente recebe na primeira profissão. Tá aí nos nossos materiais, se você quiser ver, tá nos nossos livros. Esse é o nosso distintivo também, tá? E aí a gente volta, então, agora para nossas irmãs Pias Discípulos do Divino Mestre, para falar do apostolado litúrgico. O que é o apostolado litúrgico, irmã Soênia? O apostolado é a nossa missão também, né? Porque nós atuamos, na nossa missão nós atuamos com cursos de liturgia, com a formação litúrgica para o povo de Deus, né? Centraliza também nisso, porque a gente diz assim, antes via até como triste, mas não é algo que é único, né? Que é a Eucaristia, o sacerdócio e a liturgia, né? Porque a gente trabalha muito nesse sentido do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e onde essas 3 coisas que nós falamos estão bem interligadas, né? E o apostolado litúrgico, nós temos ali todo o nosso material que nós divulgamos também, principalmente para o trabalho nas paróquias, nas liturgias, né? A gente parte sempre daquilo que Alberione disse. Dê à matéria uma voz para que ela fale de Deus. Então, a gente transforma, né? Como dizia a Sheila ali, o livro, né? Quando quem chega no apostolado, não é só como um ponto de venda, mas é um ponto onde você faz o anúncio da palavra de Deus por meio do nosso material que temos, né? Então, quando uma irmã está costurando uma casula, aí antes, logo no início, ela dizia sempre que rezava sempre uma coroazinha, né? Costurava, rezando o terço, e sempre pensando assim, quem for usar essa casula, ou essa túnica, ou essa estola,
Não é que já sabe, mas é com esse trabalho, com a oração, para que já tenha essa unção também, né? Que para servir ao povo de Deus, nesse sentido. Então, o apostolado litúrgico, nós temos ali todos os paramentos, como você dizia, túnica, casula, estola, todo joguinho de altar, toalhas, né? Então, nesse sentido e outros, por exemplo, com o barro nós criamos os próprios artesanatos, que são os nossos quadros de cerâmicas, com mensagens bíblicas. Por sinal, né, que, maravilhoso. Eu até trouxe aqui, não sei se dá para ver muito pequenininho, para mostrar assim. E aí, então, a gente tem um pouco daquilo que nós confeccionamos nos nossos... esses são os quadrinhos de Mas nós vamos cerâmica. colocar no final do Isso. episódio os links dos nossos apostolados, dos vocacionais. Então, as Ok. pessoas que quiserem conhecer o apostolado, vale a pena. Então, e aí também nos nossos apostolados, tanto que em cada apostolado litúrgico nós temos uma capela também, né? Já que nós falamos que a nossa centralidade é Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, então nesse sentido também de poder trabalhar com o povo, seja às vezes quando é possível, com celebrações que inclusive você celebrou algumas vezes para nós ali, Sim. né, nas nossas capelas, também com o ofício divino, ajudando quem está próximo ali, que trabalha, mas que é um momento. Então, o apostolado litúrgico é esse momento onde você faz esse encontro com Deus, seja pelos nossos produtos, mas seja também entrando nas nossas capelas, também dialogando conosco, onde a gente também faz esse anúncio, né? Com As diversas irmãs formas. também constroem igreja. Isso, eu né? ia dizer que da questão da arquitetura. porque Restauram também espaços restauram litúrgicos. espaços e construímos também, que daí nós temos as nossas arquitetas, né? Que eu acho que muito conhecida é a irmã Laide, mas tem também a Paula, tem a irmã Geide, né? Então, tem a irmã Kelly, que também fez engenharia, mas também trabalha nessa área. Então, assim, são momentos que as pessoas vão nos conhecendo e vai descobrindo também os nossos apostolados. E tem muitas capelas que também já têm um trabalho que é da irmã Laide, mesmo com... A gente diz escrever o ícone, mas para as pessoas entenderem melhor, essa pintura, que seria como a do Cláudio Pastro, né? Que tanta gente conhece. Então, a irmã Laide, tem também a irmã Goretti, que também é iconógrafa e que também faz essas pinturas. Então, esse é o nosso apostolado, né? E também nós temos a revista de liturgia, né, que também é um dos apostolados e que ajuda muito, né? Porque ela vai para o Brasil inteiro também, fora também, onde ela tem, assim, a edição ela é bimestral, com bastante temas teológicos, litúrgicos, que ajuda também nessa formação do povo. Se as pessoas estiverem percebendo bem aqui a nossa conversa, vai ver que por trás de nós também existe uma palavrinha chamada docência, né? O ensinamento, né? O Alberione também, por ser muito estudioso e foi professor de seminário, né, e tudo, também deixou, digamos, nos nossos carismas essa docência, né? Então a gente poderia, por exemplo, como Paulino, só escrever, preparar um livro, ou pedir para alguém preparar um livro, que a gente tem muitas pessoas que colaboram com a gente, e colocar na livraria. Não, desse livro sai cursos, né? Simpósios, congressos, né? Professores que depois vão dar aula com aqueles livros. Tem uma docência. Paulinos também que são professores. Nós, por exemplo, paulinos aqui em São Paulo, temos uma faculdade, nós temos paulinos que são professores. Eu lembro aqui, por exemplo, do Padre Galvão, que hoje é professor de antropologia teológica, então usa alguns livros nossos, né, da nossa editora. E aí vem as irmãs que vão dar cursos de liturgia, irmãs paulinas também, lembro da irmã Vera Bobonato, uma grande professora de teologia, ó, a tese de doutorado dela, dessa grossura, né? Depois as irmãs pastorinhas também, né, na catequese, né, é um ensinamento, é uma docência, e nas outras pastorais, como eu sei também que tem irmãs pastorinhas que são advogadas, que já ajudaram algumas comunidades também a lutarem pelos seus direitos, conquistarem seus direitos, né? Então, afora também, digamos, da esfera litúrgica, catequética, também tem a área social, que as irmãs pastorinhas também atuam, né? Então, para a gente ir para as irmãs pastorinhas, vamos encerrar aqui na sua ainda também mostrando o distintivo das pias discípulos do Divino Mestre. Mostra ali para as câmeras, isso, fala um pouquinho desse distintivo. Percebe como diz a Sheila que já é uma cruzinha, né? Esse mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus. E como aqui no centro tem a Eucaristia, que é a centralidade, o mistério pascal, né? Então, esse sentido. E aí está escrito, como diz a Sheila, né? O nosso latim mais ou menos, ego sum veritas e vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E atrás nós temos o pi, discípulo do Divino Maestro, só que está escrito também em latim. Então, esse é o nosso sentido, nessa centralidade
que é a vivência, né? Ele tem esse sentido de viver a centralidade do mistério pascal de Jesus Cristo. Já lembra a cruz, paixão, morte e ressurreição, mas a Eucaristia é esse Cristo que é presente sempre em nossa vida. Muito bem. Então vamos lá para as irmãs pastorinhas, já desse gancho que eu estava falando. A senhora já falou da presença nas comunidades, mas as pastorinhas também atuam no social, né, irmã? Sim, atuamos também no social, né? Temos irmãs que são tanto aqui em São Paulo como no Sul, que se dedicam muito à área social, né? Na luta, lutando pelos direitos dos povos. Por exemplo, tem uma irmã que já há 30 anos trabalha no Vale do Ribeira, trabalhando com as comunidades quilombolas, né? Que são muito exploradas pelos fazendeiros que chegam ali, pelo próprio Estado, pela própria prefeitura, né? Então, temos irmãs que trabalham mais nessa área social. Também lá no Norte e Nordeste, temos várias iniciativas de trabalho social com o povo, principalmente o povo pobre que luta pelos seus direitos, né? Terra, direitos à escola. Então, vai ali em Redenção, quando as irmãs entraram, a pobreza era grande, as necessidades do povo também era grande. Necessidade de comida, necessidade de casa, de terra para trabalhar, de emprego. Então, as irmãs trabalham muito nessa área. Mas o nosso carisma específico mesmo é comunicar a palavra de Deus através da liturgia, da catequese, de encontros formativos, principalmente trabalhar na formação das lideranças, das comunidades, né? Trabalhar com a juventude, né? A catequese é um campo fortíssimo da nossa missão nas paróquias, né? Na formação de catequistas, eu trabalhei quase a minha vida toda foi trabalhar na catequese, né? Então, trabalhei muito tempo em várias paróquias que eu passei aqui no Brasil. Um dos campos principais de atuação foi na catequese. E na Diocese de Jataí, nós fundamos uma escola bíblica catequética, né, para a formação assim, de toda a diocese, e vinha também pessoas de outras dioceses vizinhas. Né, e ali a gente tinha, junto à CRB, o núcleo da CRB de Goiânia. Então, nós tínhamos uma equipe que fazia um currículo para as escolas catequéticas que Dom Eugênio, que era responsável da catequese na época, incentivava muito a formação de catequistas, né? Já nesta linha da catequese renovada, né? Com o documento 83 que teve da catequese renovada, depois já nessa linha do segmento de Jesus, né? Da nova metodologia catequética. Então, a gente fazia esses currículos e ia fundando escolas, uma paróquia, noutra, e ali na Diocese de Jataí, que tinha muitas, 32 paróquias, né? Ali eu consegui formar catequista em todas as paróquias. A gente rodava todo fim de semana nas paróquias, né? Então, esse era um trabalho onde todas as comunidades atuam muito na catequese, na formação bíblica, também no acompanhamento de casais, né, de juventude. Então, nosso trabalho é esse, na paróquia, nessa animação cristã das comunidades, formação das comunidades cristãs, como aqui quando o bispo nos chamou na comunidade de registro, né, na diocese, tinha muito esse problema ali com as comunidades quilombolas, muita desavença, muita briga, né, ali com o pessoal que ia invadindo as terras dos quilombolas. E ali as irmãs ajudaram muito, muito mesmo, a que essas comunidades pudessem se estabelecer com uma certa segurança, com uma certa proteção, tanto até que ela foi fazer advocacia para trabalhar com essas comunidades e fez com que mais 5 jovens das comunidades quilombolas também fizessem direito para eles mesmos lutarem para... Olha que bonito. Com as suas... pelos seus direitos ali, né? Porque realmente foi uma comunidade ali no Vale do Ribeiro, começado pelos escravos, né? E então, era toda aquela parte ali do Vale do Ribeiro, tinha essas comunidades vindas da África, chegava lá no porto de Itaém e entrava na mata adentro, né? Mas depois que chegaram os brancos, como eles dizem, né?
foram quase que tomando esses espaços, né? Então, esse povo ficou muito assim, jogado das beiras do rio, né? Se alimentando daquilo que tinha, mas perderam até as próprias lavouras deles, né? Então, as nossas irmãs que trabalham ali, trabalham muito nessa linha de proteger o povo, né? De fazer com que o povo tenha vida, né? Como Jesus, bom pastor, disse, né? Eu vim, né, para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, a gente trabalha nesta área, né? Com muita... E cada comunidade tem a sua característica, porque assim, nós trabalhamos segundo a exigência da igreja local e segundo as exigências dos tempos, né? Uhum. Então, no Pará também tem uma missão muito específica, né? Que começou ali no meio dos índios, né? Quando a gente foi para o Pará, fez 50 anos que nós começamos, esse ano fez 50 anos que as irmãs começaram no Pará. Então, ali também foi uma realidade muito difícil, teve irmãs que foi presa por esse problema de terras, né? Porque ali era uma violência muito grande com os grileiros, com os fazendeiros, né? Então, as irmãs se dedicaram muito a lutar sempre do lado do povo pobre, né? E, graças a Deus, assim, foi construindo as comunidades, formando as lideranças para eles mesmos lutarem para conquistar os seus direitos locais, muito bem, né? Então, é um trabalho muito assim, exigente, mas é um trabalho que a gente desenvolveu por esse Brasil afora e em muitos lugares. Ainda está forte na minha cabeça a palavra docência. E aqui em São Paulo, eu sei que vocês têm uma escola, porque eu já celebrei lá. O Colégio Divina Pastora, que é no Jabaquara, né? Nós temos, já fez 75 anos. Essa escola, ela começou com o Jardim de Infância, aqui na cidade Vargas, tem a cidade Vargas aqui na zona sul de São Paulo. E para a nossa subsistência, né? Porque, como dizia a mãe do Leonardo Boff, né? A igreja não dá dinheiro para ninguém, né? Assim, não, meu filho vai ser padre, não, porque a igreja não dá dinheiro. Então, as irmãs trabalhavam na pastoral, nas paróquias, mas realmente a sobrevivência com esse trabalho nosso, trabalho pastoral, gratuito no meio do povo, para a sobrevivência de um grupo de irmãs, não é fácil. Uhum. Então, a gente fundou uma escola infantil na cidade de Vargas. Funcionou como uma escola infantil por uns 8, 10 anos. Aí depois, as irmãs italianas, que as nossas primeiras irmãs, um grupo grande, foi italianas, né? Dom Alberione mandava seguida, 2, 3, né? Foi formando um grupo grande. E depois a gente conseguiu comprar um terreno lá, onde hoje é a escola, ali no Jabaquara, no final da linha do metrô, né? No Jabaquara. E compramos um terreno e construímos uma escolinha, né? Uma escolinha paroquial. E depois isso foi aumentando. Hoje é um colégio, né? Então, primeiro, segundo, com o fundamental e o médio. E hoje já é uma escola assim, que praticamente sustenta a província, né? Agora está passando por essa crise de todos os colégios particulares, a crise da educação, né? Mas está lá, funcionando. Muito bem. E mostre seu distintivo também, ó, tá vendo? As pastorinhas têm um distintivo bonito. Então, o nosso distintivo tem aqui Jesus crucificado, né? Que é o mistério, como disse a irmã discípula, né? É o mistério de Jesus Cristo morto e ressuscitado, né? Que deu a vida pelo seu rebanho, né? Como Jesus diz no Evangelho de João 10, que é o nosso texto assim de preferência, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, né? Então, a pastorinha é chamada a esse doar a vida na paróquia pelo bem, pela vida do seu povo, né? Então, tem esse sentido de doação, de sacrifício, de dar tudo, como Jesus, bom pastor, na cruz, deu até a sua última gota de sangue pela nossa redenção. E em cima está escrito também, ego sum pastor bonus, quer dizer, eu sou o bom pastor, em latim também. Todos os nossos distintivos vieram de Roma, vieram tudo em latim, viu, gente? Então, ego sum pastor bonus, que eu sou o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas, pelas pessoas, pela salvação de todos.
E atrás tem Maria aos pés da cruz, né? Uma das devoções assim que Dom Alberione incentivou nós assim bastante, nos incentivou, que nós somos mulheres, devemos ser mulheres fortes como Maria aos pés da cruz, né? Assumir o nosso povo, onde nós estamos nas paróquias, como João assumiu Maria e Maria assumiu João, né? Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, né? Então, nós, como pastorinha nas paróquias, temos essa missão. Aí Dom Alberione dizia, vocês devem ser as mães, as catequistas, as mulheres que consolam, que está sempre ao lado do povo. Então, eis aí o filho de vocês, o povo de Deus, né? Então, Maria aos pés da cruz, né? Então, aqui, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Muito Nossa, bem. É muito bonito. Então vocês veem que no distintivo de que cada uma explicou, tá aquilo que a identidade, como a irmã Sheila falou, Isso. Uhum. do que ninguém aqui inventou nada. Isso, ninguém Nós somos inventou nada. seguidores de um carisma, né? E cada um com a sua docilidade do abacaxi lá de Turiaçu e tudo, traz o seu eu, né? E soma dentro da congregação do carisma que foi deixado e leva cada um com os dons que Deus vai capacitando, vai ofertando a cada um, né? A irmã Soênia, com o seu trabalho na liturgia, na formação, no acompanhamento, né? É tão bonito você ver, às vezes, nós padres ali com uma casula bonita, né? Às vezes a gente pode ser um padre feinho como eu, mas com uma casula bonita, a gente anuncia com mais, né? Com mais alegria, leveza, Jesus. Depois sabendo que tem esse suporte das irmãs pastorinhas, depois sabendo que tem as irmãs paulinas que somam conosco nesse mesmo carisma de anunciar Jesus na cultura da comunicação. Nós, como eu disse no início, temos as nossas irmãs caçulas, né, que em 1959 foram fundadas também, o Instituto Rainha dos Apóstolos, esse é o nome oficial delas, que são mais conhecidas como as irmãs apostolinas. Elas que se consomem, né, dando a vida pelas vocações, ajudando aos jovens no seu discernimento vocacional, não só para a vida religiosa, né, mas para aquilo que é o projeto que cada jovem que Deus convida para cada um. Então elas estão inseridas aí na CRB, né, na Conferência dos Religiosos do Brasil. Nós temos aí, posso falar que deve ser muito conhecida a irmã Clotilde, né, dando palestras, formações. Ajudam outras congregações também no acompanhamento vocacional, na formação também daqueles como nós que estamos representando nossas congregações. Então elas têm também um trabalho muito bonito também com as vocações, com as formações também do povo de Deus, onde elas estão inseridas. E aqui no Brasil, elas têm 2 comunidades, né? Aqui em São Paulo e em Carmópolis, né? Então elas estão aqui divididas em 2 grupos de irmãs que estão contribuindo também com a formação com o povo de Deus e também que fazem parte da família paulina. Se Deus quiser, nós vamos gravar um próximo episódio contando com a presença de uma das irmãs apostolinas também, mas no final do vídeo nós vamos colocar o link também, se você quiser conhecer mais sobre a missão dela, se conhecerem lá as redes sociais, o site. Esse episódio eu acho que vai ser o mais longo que tem, então não vai dar tempo da gente pedir para as irmãs falarem como é que foi o chamado vocacional, né? No início eu perguntei de onde elas, né, a origem, de onde elas são naturais, elas falaram, mas digamos, o chamado, o caminho vocacional vai ter que ser um outro programa, porque tem muita história também aí, como é que foi o acompanhamento vocacional, como é que foi as etapas de formação, então a gente vai ficar devendo esse próximo episódio. Mas antes de encerrar, que vocês perceberam que nós fazemos muita coisa. E nós somos poucos. Quem olha sempre pensa que lá nas Paulinas tem 3.000 paulinas, nas pastorinhas 4.000, nas discípulas 5.000. Somos poucos, mas confiamos na força e no poder da oração e em Deus, que é quem nos chama, né? Então eu gostaria de saber das irmãs, tem alguma frase bíblica que acompanha vocês, irmãs, naquele momento de de crise, também nos momentos de alegria? Começando pela irmã Sheila. Tenho. Tanto que foi na minha profissão em 2017, eu fiz uma experiência muito bonita, assim, de oração, de exame de consciência também, né? E para ter mais consciência do compromisso que eu ia assumir na minha profissão. Que é uma frase da Carta de São Paulo aos Gálatas, né? Capítulo 2, versículo 19, que diz assim:
vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, de fato, é assumir esse compromisso com essa consciência, sabendo que o próprio Jesus se entregou por mim, a qual eu sou chamada também a me entregar, a me doar, através no carisma da comunicação, né? E ser esse Paulo vivo hoje, que é o nosso carisma, né? Como família paulina, a gente é chamado a ser esse São Paulo, esse missionário. Então, é essa frase que me acompanha, né? Minha frase vocacional, minha frase força, né? Que o povo mais conhece. Vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Muito bem. E a senhora, irmã Suênia? Na verdade, eu tenho uma frase que para mim é desde sempre, antes mesmo de entrar na congregação, que é: quem me segue não anda nas trevas, né? E sempre completa assim: eu sou a luz do mundo. Mas depois de entrar também na congregação, além de ter essa, eu fico com as que tem nas nossas capelas. Eis que estou convosco, daqui vos iluminarei e vivo em contínua conversão. Eu penso que ela tá tão assim, é tão atual para cada dia, né? Para mim, então ela, sempre que eu tô assim, às vezes tem aqueles momentozinhos, né? Que a gente tá na congregação e que tudo é mil maravilhas, né? Tem momento de desafio, mas tem essa força que vem de Deus. E aí eu sempre me lembro das nossas frases, né? Dessa frase que está em nossas capelas, isso me dá um revigorar, sabe assim? Revive o dom de Deus em mim, porque eu sei que Ele está ali, me iluminando, me incentivando dali. Eu vou dar 3 minutos para a irmã Suênia, já que ela tocou no assunto, que eu acho que é uma curiosidade, né, para o povo de Deus. Que ela falou nas nossas capelas, mas das nossas capelas de todas da família Paulina tem essa frase. Isso, Irmã, fala dessa frase. Por que nas nossas capelas tem essa frase? Ai, Jesus. Você falou tanto dessa frase. Foi que motivou, né? Eu pelo que eu me recordo, assim, eu fico pensando desde a primeira na noite ali do século, né, que Alberione tem também esse chamado, e ele vem esse momento que ele escuta, e aí fazer algo pelas pessoas do novo século, mas ele coloca essa frase em nossas capelas, e eu acredito que é exatamente esse incentivo para todo mundo da família. Quer dizer, eu pego mais nesse sentido, né? Não sei se não for tão correto, vocês, por favor, depois me ajudem. Essa ajuda para as irmãs. Essa ajuda para as irmãs. Mas eis que estou convosco, porque é essa certeza da presença de Jesus em nossa vida. Principalmente eu olho para a vida de Alberione. Eu acredito que quando ele seja dele, ou como diz alguns que de repente nem é dele, mas que tem em nossa capela esse incentivo, é porque eu vejo Alberione como esse homem de Deus, um homem que é sempre da oração, um homem que sempre contou com essa providência em todos os momentos da sua vida. E se a gente vê depois toda a história, claro que não vai dar tempo. Então eu penso que estar na capela, eis que estou convosco, é essa certeza de que Jesus está em cada uma, membros da família, de todas as famílias, né? Da família paulina como um todo. Porque nós nascemos também do tabernáculo. Então é dali que vem essa luz. Então dessa luz, eis que estou convosco e daqui vos iluminarei. Essa iluminação que vai vindo. A Sheila tinha dito uma frase que também que pertence muito à família: o Senhor vai acendendo luzes à medida que precisamos dela, né? É também uma frase de Alberione. Então eu penso que cada momento da vida de Alberione, pensando nas fundações, em cada momento também das nossas vidas, diante de todas as realidades que temos, essa frase é fundamental. Então, acho que nasceu mesmo lá do coração dele, e pensando em cada um, pensando na sua vida, mas também pensando depois em todas as fundações como um todo. Eu acredito que seja isso. Não sei se a Sheila e a irmã Suênia deu um significado. A irmã Daniela quer complementar? Essa dimensão da luz, né, que é muito forte em Alberione, né? O Senhor vai acendendo luzes. Ele sempre acreditou nisso, né? E também eu já ouvi uma explicação que esse daqui quero iluminar, né? É um pouco o sentimento que ele teve naquela noite da passagem do século, que ele olhou, acho que com um olhar assim, de muita esperança para o tabernáculo, e ele sentiu, ele sentiu que Jesus falava para ele: daqui quero iluminar. Ele era um jovem cheio de ansiedade, de desejo, de dúvidas também, o que ele queria fazer para o homem do novo século, e ele sentiu forte essa luz: daqui quero iluminar. E parece que foi
isso que tranquilizou Dom Oberione, e depois ele fez tanta coisa, porque ele acreditou nessa luz de Deus que não ia faltar. A luz não ia faltar. Ele podia colocar os projetos dele em ação, porque ia se realizar. Por quê? Porque Jesus do tabernáculo ia iluminar a obra dele. Eu tenho sempre essa certeza, né? Não podia morrer a obra de Alberione, porque ele tinha tanta essa certeza, essa fé, que Jesus, a luz de Deus estava com ele, em tudo. Muito bem. E a sua frase bíblica? A minha frase bíblica é: para começar a minha vocação, é do Evangelho de Marta e Maria. Maria escolheu a parte melhor. Foi a frase que fez eu decidir pela vocação religiosa, né? E depois que eu entrei na congregação, então, eu sou o bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas. É isso que dá o sentido, assim, nas dificuldades, na vida, na alegria, na tristeza, como diz. Mas o bom pastor está comigo, e ele deu a vida por mim e por todo o povo de Deus, né? Então, essa certeza de que ele é meu pastor, eu sou o bom pastor, né? Muito bem. É isso que me sustenta na minha vocação de pastorinha. Muito bem. E Sheila, a sua frase? Desculpa, mas qual é a sua frase? Agora olha, virou. eu agora estou sendo entrevistado. Fiquei curiosa. A frase é muito importante. Olha, eu sempre tive a palavra como um todo, digamos assim, para iluminar, né? Mas quando chegou ali para a ordenação, disseram, olha, tem que escolher uma frase bíblica. Eu digo, ai meu Deus, mas que frase que eu vou escolher? Então eu peguei lá em Coríntios, né? Tudo faço pelo evangelho, né? Então, esse tudo é tudo mesmo, né? Você olha, você vai responsável agora por deixar os banheiros da casa bonito, brilhando, pô, vamos fazer com alegria esses banheiros ficarem limpos, tudo, né? Apresentar um podcast sendo tímido e tudo, e fazendo de conta que apresenta muito bem, vamos fazer, né? Cantar não, né? Que já seria demais, mas para dizer assim, na dimensão da doação, né? Esse tudo é não colocar exigências, né? Porque às vezes pode ser que depois de um tempo de caminhada, a gente comece a colocar muitas exigências, né? Então eu sempre peço a Nosso Senhor humildade, né? E lembrando da minha frase, tudo pelo evangelho. Pode ser que a minha vontade, da missão que eu gostaria de exercer, seja uma, mas a congregação necessite outra, né? Então, pedir a Deus essa humildade e dizer assim, eu gostaria de fazer isso, mas a congregação está pedindo isso, então vou lembrar da minha face. Tudo faço pelo evangelho. Vou fazer isso aqui. E aí Deus dá a graça, né? Vocês com certeza, a irmã Daniela aqui, que eu acho que tem mais experiência que nós, vai saber que tem missão que às vezes é dada pra gente, que a gente diz assim, por onde é que eu começo, né? Isso mesmo. E Deus vai dando a graça e a gente vai conseguindo ali fazer alguma coisa, porque a missão é dele, né? Então, essa é a minha missão. Essa é a minha frase. Eu acho que a gente também pode fazer um podcast, as irmãs perguntando pros paulinos. Isso mesmo. Boa ideia. Vários episódios. Vários episódios, tá vendo? Irmã Sheila, se alguma jovem que assiste esse podcast, porque vocês vão colocar também lá nas redes sociais de vocês, né? Quero conhecer mais sobre as paulinas, quero ser paulina, com quem fala, qual a rede social. Tá, então assim, nós temos as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e TikTok, né, que são as redes mais conhecidas. Você coloca @Irmãs Paulinas, você já vai ter acesso às nossas redes sociais. Aqui em São Paulo, eu sou a irmã referência, a gente chama a irmã referencial, né, da animação vocacional. Então, aqui eu acompanho toda a parte das redes sociais, de entrar em contato, de fazer toda a parte de produção de conteúdo. Agora que eu descobri que eu sou social media das Irmãs Paulinas. Então, assim, de administrar nossas redes sociais e também fazer acompanhamento. Mas e você que está em Fortaleza, que está no Rio Grande do Sul, que está no Maranhão, Rio de Janeiro. Então, todas as nossas comunidades aqui no Brasil, nós temos uma irmã referencial. Mas você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, que depois eu encaminho para a irmã. Então, você que sente esse chamado, não tenha medo. Se tiver com medo, venha com medo mesmo. Mas, de fato, assim, se Jesus de fato te chama... não tenha medo de dar essa resposta. Acho que essa é a grande questão, né? De dar esse passo. Mas depois que a gente dá esse passo, de fato, a gente sente que é Deus que nos conduz, né? E Deus que nos dá a graça de viver a nossa vocação. Então, venha ser uma irmã paulina e você também vem comunicar o evangelho junto com a gente. Então, será bem-vinda. Muito bem. Irmã Suênia? Nós temos no Facebook Pias Discípulas Vocacional.
No Instagram, irmãs.discípulas vocacional, também que pode entrar em contato conosco. E temos o e-mail, vocacional@piasdiscipulas.org.br, né? Como diz a Sheila, se você também se encanta pela família paulina, como um todo, mas de maneira especial nessa missão de discípulos, se ama a arte, a liturgia, pode nos procurar. E também, assim, é tão importante vir, pelo menos, é isso mesmo? Sim, né? Às vezes tem a dúvida, tem o medo, e venha. Não necessariamente, se não for como discípulo, de repente é Paulina, se não for Paulina, quem sabe apostolina, quem sabe pastorinha, mas que a gente possa ajudar, principalmente nesse ano, né, que nós estamos no 3º ano vocacional, nessa cultura vocacional. A gente pode ajudar também a pessoa se perceber, né? Se decidir. Não. E se não for na nossa família, É nós isso não que eu ia somos dizer. egoístas, né? A gente Pode fala ser de outras também. congregações, Por isso né? que eu falei, né? Nesse sentido dessa cultura vocacional, que também a gente ajuda. Se de repente não é também a consagração, mas o matrimônio, também é um sacramento que Sim, deve ter uma sim. exigência, né? Então, nesse sentido, nos procure qualquer um de nós, da família, para que a gente possa também ajudar a fazer esse caminho, né? Obrigada. Daniela. Então, eu quero deixar esse recado, né, para a juventude, né, esse apelo, né? Você sente alguma coisa, alguma sensibilidade pelas coisas de Deus? Quiser também ser pastorinha, né? O nosso site é irmãspastorinha.com.br. Cada cidade também, como já falou a irmã Paulina, cada cidade tem uma irmã também responsável, mas o nosso centro vocacional é aqui em São Paulo, com a irmã Rosilene. Eu deixo então o telefone dela, é 9633385711. Depois eu passo aqui para ele colocar no vídeo. Nós, como irmãs daqui e padres paulinos, ultimamente estamos fazendo muito trabalho vocacional, semanas vocacionais em preparação à profissão, à ordenação, e a gente faz como grupo de família paulina e cada um expõe o seu carisma, né? Então isso é muito bom também quando você souber que tem alguma semana vocacional, organizada pela família paulina, sempre dá para você escutar especificamente cada carisma para fazer a sua opção. É muito importante a gente sintonizar, né, e se identificar com o carisma para fazer a sua opção de vida, né? Então fica esse convite, né, para as pastorinhas, para alguma congregação que lhe simpatiza da família paulina. Muito bem. E no vídeo também nós vamos colocar o contato das Irmãs Apostolinas, para quem também quiser conhecer. E em 1960 teve a fundação dos Institutos Seculares. Então nós vamos convidar o Padre David, que é um paulino, que é o responsável pelos institutos, para vir com alguns membros desses institutos para falarem do carisma, da vivência de cada um. Mas só uma pincelada rápida, né? Temos os gabrielinos, para os rapazes, as anunciatinas para as moças, o Instituto Jesus Sacerdote, então o padre diocesano, vivendo lá na sua diocese, pode fazer um caminho conosco e viver a nossa espiritualidade lá na sua diocese, e a Sagrada Família, esse instituto também muito bonito. Então a gente também vai deixar depois o convite para que esses institutos estejam aqui com o Padre David no próximo episódio falando. E não poderia deixar de fazer propaganda bem dos paulinos. Então, você, rapaz, que está aí ouvindo, acompanhando, quer se consagrar como um irmão ou um padre paulino para evangelizar, viver essa intimidade com Deus e levar a mensagem na cultura do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, o amor, a bondade, por meio da nossa faculdade, das nossas livrarias, dos livros. Quem sabe você vai ser o primeiro paulino cantor famoso que vai levar a mensagem, né? Venha, entre em contato também com o nosso serviço de animação vocacional. E nós também vamos ofertar o nosso aplicativo Paulinos Brasil. Por meio desse aplicativo, você tem acesso a todas as nossas orações do livro de orações da família paulina, que nós rezamos na nossa família, nas nossas casas, nas nossas congregações também. E nós vamos, então... Pode falar, irmã. Gente, faltou os cooperadores paulinos. Os cooperadores, então, isso também, mesmo. Que aí, senão fica 9 chamas, né? Isso, deixa aí os cooperadores. Então, os cooperadores paulinos, né? Que cada congregação tem o amigo do Divino Mestre, do Bom Pastor. Então, que são leigos que são associados à família paulina, né? E que agora eles estão se constituindo como uma associação. Então, são leigos que, de fato,
vivem a nossa espiritualidade e que nas suas comunidades, nas suas famílias, também tornam conhecido a nossa espiritualidade paulina. Então, você também que quer ser um cooperador paulino, né, quer ser um divulgador, quer ser um amigo de Jesus Mestre, amigo do Bom Pastor, também venha fazer parte da família paulina como um cooperador. E que isso, muito bem lembrado, está sendo fortalecido agora, ainda mais na nossa família religiosa. As irmãs apostolinas também já começaram um grupo. Nós paulinos também já temos recomendação para que a gente possa iniciar também esse trabalho. Então, rezem aí, porque está vindo mais coisas aí para nós, mais missão. Então, gostaria de agradecer, irmãs. Muito obrigado pela presença, pela partilha riquíssima da vida, doação. E como eu disse já, a gente tem que gravar um outro episódio para vocês falarem da caminhada vocacional específica de vocês. Mas já deu aqui pra gente dizer um pouco, porque aquilo que a gente faz é um pouco do reflexo da vida também vocacional da gente. Muito obrigado mesmo pela presença. De nada. Então, nós gostaríamos de encerrar esse nosso episódio rezando pela glorificação do bem-aventurado Tiago Alberione. Senhor, glorificai na vossa igreja o bem-aventurado Tiago Alberione, que ele seja para nós exemplo e intercessor no caminho de nossa santificação e de nosso apostolado. Ajudai-nos em nosso trabalho de evangelização, a fim de que a presença de Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, se irradie no mundo, por meio de Maria, Mãe e Rainha dos Apóstolos. Concedei-me as graças que agora vos peço. Bem-aventurado Tiago Alberione, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau.